Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de Física, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Física em Foco. Bom, então nesta aula nós estaremos fazendo alguns exercícios sobre o conteúdo de dilatação térmica dos sólidos, e nós também iremos mostrar quais são as equações, relacionadas à dilatação linear, superficial e volumétrica. O que muda de uma para outra é que a dilatação linear acontece em uma dimensão, a dilatação superficial em duas dimensões e a dilatação volumétrica acontece em duas dimensões, tá? Bom, em primeiro lugar, também eu gostaria de fazer a seguinte observação, que vocês podem se inscrever no canal, caso queiram, tá certo? Queiram ajudar, fiquem à vontade. E também, caso queiram curtir o vídeo, também fiquem à vontade, tá? Mas é importantíssimo que vocês comentem, façam um comentário abaixo, colocando seu nome e o nome da turma, para que eu possa ficar ciente quais foram os alunos que assistiram aí a videoaula sobre dilatação térmica, tá? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar ou definir o que é a dilatação térmica, embora eu já tenha feito isso em sala de aula, mas só para relembrar, a dilatação ela é um fenômeno que acontece quando um corpo ele é aquecido, né? Então, as dimensões desse corpo ela é alterada quando ele tem um aquecimento, beleza? E isso acontece pelo fato dos corpos serem formados por partículas, e nós aprendemos que todo corpo ele tem inerente a ele uma temperatura, e a temperatura mede o grau de agitação térmica das partículas desse corpo. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a vibração, de cada uma dessas partículas. Então, essa vibração maior, devido ao aquecimento do corpo, faz com que a distância média entre as partículas acabe aumentando um pouquinho e você acaba visualizando essa dilatação térmica, né? Bom, se ao invés do corpo aquecer, ele resfriar, nós temos o fenômeno que é conhecido como contração térmica, que seria a diminuição das dimensões de um corpo, certo? Devido à diminuição da temperatura, né? Isso é óbvio porque se você aumenta a temperatura, você tem uma dilatação, e se você diminui, você tem uma contração. Bom, aí a dilatação térmica ela é estudada em três, podemos chamar assim, de três formas diferentes, quando nós visualizamos a questão das dimensões do corpo, né? Tem a dilatação linear, que é esse primeiro caso aqui dessa equação aqui, ó, linear, certo? Nós temos a dilatação superficial, que a gente usa ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Aí relembrando também que em cada um desses casos, o que é o delta? O delta trata de uma variação, né? Nesse primeiro caso, o ΔL é uma variação do comprimento, já que a gente está em uma dimensão. L0 seria o comprimento inicial e ΔT é a variação da temperatura, ok? Esse alfa ele é chamado de coeficiente de dilatação linear e a unidade dele é grau Celsius recíproco, certo? Nós vamos ver isso nos exercícios que nós iremos fazer. Eu estou fazendo aqui de forma mais rápida porque esse conteúdo já foi visto em sala de aula, então é só revisitar aqui as equações, tá? Aí lembre que esse coeficiente que está aqui, que é chamado de beta, certo? Ele é um coeficiente de dilatação superficial. Então, pelo fato da dilatação superficial acontecer em duas dimensões, a gente nota que o beta, a gente pode dizer que é duas vezes o alfa, tá? Beta é duas vezes alfa. Então, existe essa relação entre o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, com o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Por último, nós temos a dilatação volumétrica, que é ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Beleza? Então, esse V que aparece aqui é um V de volume. Volume, né? Volume. V de volume. E essa letrinha grega que está aqui é o nosso gama. Da mesma forma que existe uma relação entre o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear, que é o beta e o alfa, existe também entre o gama e o alfa, que é gama igual a 3 alfa, né? Então, você nota que existe uma relação de beta com alfa, de gama com alfa, né? E existem algumas questões que muitas vezes pedem para você relacionar como seria gama com beta, né? Então, é fácil de você fazer isso porque você pode isolar o termo alfa nessa equação aqui, ó. Você pode pegar o termo alfa e deixar isolado e passar o 2 para baixo do beta. Então, alfa é igual a beta sobre 2. Quando você fizer isso, você vai substituir esse alfa aqui por beta sobre 2. Então, gama seria 3 beta sobre 2, por exemplo, tá? Então, é só para a gente relembrar que existe essa relação entre os coeficientes, beleza? E outra coisa importante é que esse coeficiente de dilatação linear, existe uma tabela
com os valores experimentais para cada um dos materiais, né? Para o cobre, para o aço e todos os materiais que existirem, né? Na tabela lá que são que tem lá os seus valores associados, tá? Bom, então vamos agora fazer alguns exercícios. Eu pretendo fazer um exercício de dilatação linear, um de dilatação superficial e outro de dilatação volumétrica para que a gente possa revisitar todas as equações aqui, tá? Bom, na primeira questão nós temos o seguinte: uma barra de ferro tem a 0 graus Celsius um comprimento igual a 100 centímetros. Esses dois zeros que estão aqui não precisa considerar, né? Tá mais associado à precisão aqui, mas não precisa considerar. E outra coisa, né? Ele diz que a barra de ferro ela tem a 0 graus Celsius. Então, esse 0 graus Celsius que está aí é a temperatura inicial. Deixa eu usar a cor azul aqui, acho que fica legal. Então, nós temos aqui a temperatura inicial, ó, é 0 graus Celsius. E o comprimento inicial da barra, né? Que é o L0, que é igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Tá aqui. Eita, ficou bem feio aqui. 100 centímetros. Tá? Então ele diz o seguinte, né? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco, é a forma que você menciona aqui, né? Graus Celsius recíproco, tá? Então nosso alfa, o coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. O termo recíproco é porque está elevado a menos 1, tá? Então, determine quando a barra for aquecida até 100 graus Celsius. Então, a temperatura final é 100 graus Celsius. Aí, na letra A, ele pede para você calcular, né, a variação de comprimento sofrida pela barra. Bom, então a variação de comprimento, na letra A, é o nosso ΔL, que é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quem usar Δθ também para temperatura não tem problema, tá? É a mesma coisa. Então, ΔL, o L0 é 100 centímetros, que é o comprimento inicial. O alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5, 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 100, menos a inicial, que é 0. Só que 100 menos 0 é 100, né? Se colocasse 100 aqui, já poderia considerar, mas pode ser feito dessa forma também. Então, ΔL, que é a variação do comprimento, seria 100 vezes 100. Então, a gente sabe que 100 vezes 100 dá 10.000. E 10.000 vezes 1,2 seria 12.000. 12.000 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Então, note o seguinte, ó. Eu vou transformar esse número que está aqui. Note que esse número não está em notação científica, porque a mantissa, que é esse primeiro número aqui, ó, tem que estar entre 1 e 10, né? Tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o valor aqui é 12.000. Então, não faz sentido, né? Dizer que ela está em notação científica. Só que, como na letra B vai ser necessário você calcular o comprimento final da barra, então é importante você escrever esse número em decimal. Decimal, tá? 0,12 ou um número que não apresente potência. Por quê? Não dá para você somar um número com potência. Entendeu? Não faz sentido. Então, como você vai precisar somar, então você pode, nesse caso, colocar um número em forma de número decimal. Se nós fôssemos colocar aqui em notação científica, como é que ficaria? Deixa eu colocar aqui em notação científica, né? Então, a vírgula está aqui à direita. Eu ando uma casa, 2, 3, 4 casas para a esquerda. E nós aprendemos em sala de aula que, ou a gente aprende até no primeiro ano também, né? Mas a gente fez uma revisão e viu que, nesse caso aqui, fica 1,2 vezes 10 elevado a 4. Por que 10 elevado a 4? Porque eu andei 4 casas para a esquerda. Então, fica 1,2 vezes 10 a quarta. E o 10 a menos 5 vai para onde? Só você repetir. 10 a menos 5. Certo? 1,2, 10 a quarta vezes 10 a menos 5. Nesse caso, multiplicação de potência de mesma base, o que você faz é 1,2. Note que o número 1,2 já se encontra dentro da regra, né? É um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. 1,2 é maior que 1. Certo? Vezes 10. Aí os expoentes aqui você vai somar. Vai ficar 4 menos 5. Professor, por que se eu falou somar, mas está 4 menos 5? Nota que o primeiro expoente é 4, o segundo é menos 5, né? Então, quando eu somo 4 mais menos 5, fica 4 menos 5, que é menos 1. Menos 1 e centímetro.
Então, essa aqui seria a resposta em notação científica, né? Mas como eu falei, a gente precisa escrever esse número em forma decimal, porque você vai somar com outro número decimal, né? Então, você vai fazer o quê? Então, delta L. Deu para notar aqui que toda vez que eu ando uma casa para a esquerda, o expoente da base 10 aqui, ele acaba somando 1, né? Toda vez que eu ando uma casa para a esquerda, o expoente soma 1. Então, o que é que eu posso pensar aqui? Eu vou pegar o azulzinho de novo. Eu vou andar essa vírgula, uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda. Quando eu andar uma casa para a esquerda, eu vou somar 1 nesse expoente aqui de cima. Só que menos 1 mais 1, quando eu fizer esse procedimento, dá 0. E 10 elevado a 0 é 1, de maneira que o meu ΔL é simplesmente 0,12. 0,12 centímetro. Pronto, achei o ΔL. Aí, como eu falei, na letra B, ele pede para você calcular o comprimento final da barra. Então, a gente sabe o seguinte, que o comprimento final é o comprimento inicial mais a quantidade que dilatou da barra, né? Já que há um aquecimento, a barra dilata. Então, o meu L0 é 100 centímetros, e o ΔL é 0,12. Então, o comprimento final da barra vai ser 100 mais 0,12 dá 100,12 centímetros. Legal, né? Então, note que essa questão é uma questão simples de fazer. E aqui, mais uma vez, eu ratifico ou confirmo a importância de você colocar esse número aqui, né? Esse resultado que está aqui em cima, em número decimal. Porque senão não daria para você somar 100 com a potência, né? Não faz sentido, tá? Então, essa seria a resposta da primeira questão. Já a questão 2 é uma questão que trata sobre dilatação superficial, tá? Aí, quando a gente fala de dilatação superficial, a gente vai tratar de área, né? Centímetros quadrados, metro quadrado, essas coisas, né? Aí a questão diz o seguinte, eu considero uma chapa plana, extremamente fina, formada por uma liga metálica, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 50 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Então, ele já dá aqui o coeficiente de dilatação linear, que é 50 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Pronto. Ele diz assim, ó, se a temperatura inicial da chapa é de 25 graus Celsius, então a temperatura inicial da chapa é 25 graus Celsius. Para qual temperatura devemos elevar essa placa para que sua área sofra um aumento de 5%? Então, ele quer saber qual é a temperatura final para que haja uma variação na área dessa placa de 5% o valor da sua área inicial. Né? Porque 5%, um aumento de 5% corresponderia a 5% da área inicial, né? O quanto que aumenta. Então, só que esse termo 5%, ó, 5% é igual a 5 sobre 100, que é igual a 0,05, tá? Então, ΔS eu posso reescrever como 0,05 S0, porque o 5% é exatamente 5 sobre 100. Beleza? Eu vou apagar isso aqui para escrever a equação. Se você quiser para o vídeo, né, escreve aí no seu caderno, só para não esquecer isso aí. Bom, então ele quer saber nessa questão qual é a temperatura final, né? Então, primeiramente, deixa eu colocar aqui, ó, ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Então, ΔS é igual a S0. Ah, desculpa, peraí, eu vou logo substituir. Eu ia falar sobre esse beta, né, que é 2α, mas eu vou... Deixa eu colocar aqui, ó, beta. Lembrando que esse beta, gente, aqui, ó, beta, existe a relação dele com alfa, 2α, tá? E onde tem ΔS aqui, na verdade, eu já posso substituir por 0,05 S0. Então, fica 0,05 S0. Vai ser igual a S0, né? Então, o que é que eu fiz aqui? Só fiz substituir. Onde tinha ΔS, eu substituí por isso aqui, né? 0,05 S0. Foi o que eu coloquei aqui. 0,05 S0, beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, fica S0. E onde tem beta, eu já vou substituir por 2α. Eu tenho o valor de alfa, que é 50. Tá, eu poderia até colocar aqui direto 100, né? Mas eu vou colocar de forma mais detalhada, ó, 2 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o termo 2 vem do fato de que o beta é 2α, tá? E no final aqui nós temos a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 25. 25. Bom, então note o seguinte nessa questão. Você vai acabar
Como você tem S0 dos dois lados, você pode cortar S0 com S0. Tá? E você tem os termos somente, só tem o TF como incógnita, né? Não faz sentido você ter uma equação em que você queira calcular uma das incógnitas nela e tenha duas incógnitas que você não tem valor. Então não faz sentido, né? Então por isso que acaba aí você tendo, você cortando aí, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse número aqui, ó, em notação científica. Tá? Vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. Por que 5 vezes 10 a menos 2? Porque eu ando duas casas aqui para a direita. E a gente aprendeu que quando anda para a direita fica 10 a menos 2, né? Igual a 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 10 a menos 6. 100 vezes 10 a menos 6. Vezes TF menos 25. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou inverter toda a minha equação, tá? Inverter sem mudar sinal de forma nenhuma. É a mesma coisa dizer, se A igual a B, B igual a A, né? Eu só faço inverter minha equação. E outra coisa, esse 100 vezes 10 a menos 6 aqui, eu vou passar para a notação científica, né? Porque lembre que o 100 não está dentro da regra, né? Então eu faço o quê? Eu ando duas casas. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor de visualizar, né? Então eu vou andar uma casa, duas para a esquerda, né? Quando eu ando duas casas para a esquerda, gente, soma 2 nesse expoente que está aqui em cima. Ó. Então, menos 6 mais 2 fica menos 4. Então, quando eu inverter a minha equação aqui, ó, vai ficar 100 vezes 10 a menos 6. Fica 1 vezes 10 a menos 4 vezes TF menos 25. E do outro lado eu tenho 5 vezes 10 a menos 2. Fica bem mais fácil você, ao invés de multiplicar esse termo que está na frente pelos os termos que estão dentro aqui do parênteses, né? Ao invés de você fazer isso, você passa o 1 vezes 10 a menos 4 dividindo, porque fica mais direto, né? Porque vai ficar assim, ó, TF menos 25 é igual a 5 vezes 10 a menos 2 sobre 1 vezes 10 a menos 4. Aí, toda vez que tiver uma equação desse tipo, o que é que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui outra cor. Você junta número com número e você junta potência com potência. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos dividir 5 por 1. 5 por 1 é fácil, né? Dá 5. E divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Pega o expoente de cima, menos 2, menos o expoente de baixo, menos 4, porque o expoente de baixo é menos 4. Aí tem o menos da regra e o menos do expoente. Então vai ficar mais 4, né? Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4. A regra que eu digo a você, para você utilizar, é quando você tiver divisão de potência de mesma base, você repete a base, pega o expoente de cima e reescreve ele, e o de baixo você só muda o sinal. Tá menos 4, fica mais 4. E se fosse mais 4, ficaria menos 4, só isso, tá? Então, por fim, eu tenho aqui que o TF, não sei se dá para ver direitinho aqui embaixo, mas eu acredito que sim. Ó, aqui em cima vai ficar 5 vezes 10, menos 2 mais 4 dá 2. 10 elevado a 2 dá 100. 100 vezes 5 é 500. Tá? Deu para acompanhar isso aqui? Aqui vai ficar assim. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado. Só que 10 ao quadrado é 100, né? Então 100 vezes 5, 500. 500. Então vou substituir aqui, ó, 500. E o menos 25 que estava na esquerda vai ficar mais 25. Então, a temperatura final é igual a 525 graus Celsius. 525 graus Celsius. Então, o que a gente aprende aqui nessa questão é que para você aumentar 5% na área dessa placa fina aí, você precisa aumentar de 25 graus Celsius para 525. Ou seja, um aumento de 500 graus Celsius, né? E por último, nós temos aqui uma questão de dilatação volumétrica, né? Então, não tem nem como reclamar, porque vai ter uma questão de cada uma, né? Então, uma peça sólida tem uma cavidade cujo volume vale 8 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, volume inicial igual a 8 centímetros cúbicos. Beleza? Bom, já colocamos aqui o volume inicial, que é de 8 centímetros cúbicos. E agora eu vou colocar com a temperatura inicial, né? Que diz que nesse volume aqui a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial aqui é 20 graus Celsius.
Então, ele diz o seguinte, a temperatura da peça varia para 920 graus Celsius. Então, a temperatura final, 920 graus Celsius. Deixa eu mudar aqui esse igual que ficou feio. A temperatura da peça varia para 920 graus Celsius e o coeficiente de dilatação linear do sólido é isso aqui. Alfa igual a 900, cadê? 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Aí pode ser considerado constante o alfa. Então, determina a variação percentual do volume da cavidade. Então, eu preciso calcular primeiro o ΔV. E quando ele fala de variação percentual, é você determinar quem é ΔV sobre V0, né? Quem é ΔV sobre V0 nessa questão, né? É o que ele quer. ΔV sobre V0 é igual a quanto? Bom, a gente sabe o seguinte, ó, que ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. E lembrando que esse gama que está aqui, ó, gama é igual a 3 alfa, né, gente? 3 alfa. Então, como o alfa é 12 vezes 10 a menos 6, então gama seria 36, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui nessa questão. Eu vou passar, como ele quer ΔV sobre V0, então eu vou passar V0 aqui para baixo, sem problema. Ó, ΔV sobre V0. Tá? Aí vai ficar do outro lado, vai ficar só gama ΔT. Deixa eu substituir aqui, gama vezes ΔT. Para ninguém se complicar, né? Bom, então, nesse caso aqui, dessa questão, o valor do volume inicial, certo? Não precisa nem você se preocupar. Tá? Não precisa se preocupar aqui com o volume inicial. Porque como ele quer ΔV sobre V0, então não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Então, o gama aqui vai ser 3 vezes alfa. Então, eu vou substituir por 3 vezes... Quem é o valor de alfa? 12 vezes 10 a menos 6. 12 vezes 10 elevado a menos 6. E o ΔT vai ser a temperatura final, que é 920, menos a temperatura inicial, que é 20. Menos 20. Então, ΔV sobre V0 vai ser igual a... Aí aqui, 920 menos 20 vai dar 900. Então, vai ser 900 vezes 3 vezes 12. 3 vezes 12 dá 36. Então, vai ficar 36 vezes 900. Né? Deixa eu fazer aqui. 36 vezes 900. Dá 32.400. 32.400 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, então, 32.400 vezes 10 a menos 6. O que é que eu vou fazer aqui? Vou andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, quando eu ando 4 casas para a esquerda, aumenta 3,24 vezes 10 elevado a menos 6. Aumenta 4 no expoente, menos 6 mais 4. De onde veio esse mais 4? Foram as 4 casas que eu andei para a esquerda aqui. Então, no final das contas, eu tenho que ΔV sobre V0 vai ser igual, deixa eu colocar aqui mesmo, 3,24 vezes 10 elevado a menos 6 mais 4 dá menos 2. Menos 12, perfeito. Só que como ele quer a variação percentual, quando se fala em variação percentual, eu tenho que multiplicar esse termo aí por 100%. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por 100%. 100%, 100 quer dizer 10 elevado à segunda, né? Fica 10 a menos 2 vezes 10 elevado ao quadrado, podemos dizer assim, né? Então, 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 elevado a 0. Né? Então, deixa eu colocar o resultado aqui nessa parte branca que fica melhor. ΔV sobre V0 é igual a 3,24. Deixa eu colocar aqui, 3,24 vezes 10 elevado a menos 2 mais 2. Da onde vem esse mais 2, professor? Note que 100 é 10 ao quadrado, né? Então, fica 10 elevado, multiplicação de potência em mesma base, conserva a base e somos expoentes. Menos 2 mais 2, 0. Então, esse número aqui, ó, 10 elevado a menos 2 mais 2, dá exatamente igual a 1. Porque é 10 elevado a 0, né? Então, a variação percentual aqui, ó, ΔV sobre V0, vai ser exatamente igual a 3,24%. Não sei se deu para ver direitinho aqui, porque ficou nessa parte mais escura, mas espero que tenha dado para ver aqui, tá? Então, a resposta é essa, 3,24%. Bom, gente, então, essa foi a nossa videoaula sobre dilatação térmica dos sólidos. Espero que tenha ficado compreensível, tá? Para todos. Tá? Então, bons estudos e até a próxima
Até o nosso próximo vídeo, tá? Um grande abração. Tchau!